Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós é uma grande honra e um grande privilégio, quando chega essa hora, para nós sentarmos juntos e meditarmos na poderosa e abençoada Palavra de Deus. A Palavra de Deus, a voz de Deus para nós, as preciosas palavras ditas pelo pastor Senhor Jesus Cristo, somente serão ouvidas pelas verdadeiras ovelhas, somente os verdadeiros cristãos, nascidos de novo, esses que estavam na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, aos quais Deus os projetou e se tornaram carne, esses, de acordo com São João, capítulo 1, verso 13, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. Estes são os predestinados que Deus colocou aqui, nesta era final, para receber a palavra para este dia, e a palavra seria manifestada através das vidas desses preciosos irmãos. Eles seriam refletores da palavra, esses aos quais têm comido o livro e se tornado o livro, e a palavra se fez carne nestes preciosos, nessas preciosas irmãs que estão pré-ordenados para esse tempo do fim, para estarem de pé sobre a terra, para receberem esta fé para o arrebatamento. De acordo com o Apocalipse 19, lá diz, a sua esposa se aprontou. Então haverá uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula, uma igreja irrepreensível que crerá em toda a palavra, porque a semente foi semeada e agora ela está na fase da colheita, ou seja, a palavra voltou outra vez a ser carne humana, como ela foi na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi a semente original. Aquela semente caiu na terra, mas ela produziu muitos outros frutos semelhantes a ele. E essa verdadeira igreja tem sido santificada através do sangue de Jesus Cristo, pela sua graça, pelo seu amor colocado em nossos corações, porque ele vai apresentar para ele mesmo uma igreja sem mancha. Ele a preparou, ele a projetou e ele a fez para esse propósito, de acordo com Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 5 e outras escrituras como Isaías 35. Esse caminho santo, veja, pelo qual o iníquo não passará. Veja, esse perverso, pervertido, com coração mundano, não passará por esse caminho, mas só para aqueles, para os caminhantes, para os predestinados, aqueles aos quais Deus colocou seus nomes no livro da vida do Cordeiro. A estes que se aplica a palavra redimir, porquanto eles estavam em Deus desde antes da fundação do mundo. Foram colocados em carne para um tempo de prova, mas estão retornando agora para o estado original, para o estado onde eles viviam, lá na eternidade, aqueles corpos teofânicos, aquelas teofanias, de acordo com Gênesis 1, Gênesis 2. Então, Umbanda pregou uma mensagem intitulada O Único Lugar Provido por Deus para Adoração. E concluímos, depois de algumas semanas, que esse lugar é em Cristo, ou seja, o lugar onde Deus colocou o seu nome. Veja, ali nesse lugar está a porta. Esta porta é Jesus. Esta porta que ninguém pode entrar, a não ser aquele para quem Deus abrir. Veja, Jesus disse em São João 6,44, ninguém pode vir a mim, se o Pai o não trouxer. Então Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Ele é a porta, Ele é o sacrifício, e Ele também é o verbo, Ele também é o pão sem fermento. Veja, e essa palavra, veja, tem estado manifestada na sua verdadeira igreja, que é chamada de o corpo de Cristo. Esses que são chamados de aos santos e fiéis, esses que entraram em Cristo pelo poderoso batismo com o Espírito Santo. Então, nessa mensagem, a Umbanda falando a respeito de ser um refletor, um reflexo da palavra. Veja, aqueles homens que comeram o livro lá no passado, se tornaram a palavra manifestada. E aqui no tempo do fim, de acordo com Apocalipse 10, do verso 8 ao 11, há uma igreja preordenada. Veja, uma igreja que comeu o livro e ela se tornaria a palavra manifestada. Veja o que diz o profeta, parágrafo 268. Um profeta é o refletor de Deus. Veja, quantos sabiam disto?
Veja, o refletor não reflete a si próprio. O refletor não é o reflexo. Tem de haver algo que atinge o refletor para fazer o refletir. Assim, um profeta é um vaso escolhido de Deus que não pode refletir nada de modo algum, a não ser o que ele esteja em linha direta com esse reflexo. Veja, Deus, para refletir a imagem de Cristo, a palavra, veja, nada mais pode fazê-lo. Agora, referindo-se a cada um de nós, você é um refletor. É por isso que o profeta teve de comer o livro. É por isso que ele teve de comer o rolo. Ele tinha de refletir aquela palavra para aquela era. Veja, foi isso que Malaquias 4 fez, Apocalipse 10:7, Lucas 17:30. Mas agora, nós, a igreja, nós não produzimos a mensagem. Nós cremos na mensagem. Veja, e ao crê-la, sinceramente, veja, manifestando essa palavra para o dia. Veja, Enoque, o perfeito refletor de Deus, um tipo, o sétimo depois de Adão. Veja, quando Deus terminou o trabalho com ele simplesmente o transladou, o tomou. Veja, a mecânica que tinha sido refletida tornou-se dinâmica com o Espírito. Veja, a mesma coisa nos dias de Elias. Elias até mesmo quanto aos seus ossos. Veja, onde aquele reflexo, aquele refletor de Deus em seu corpo sendo manifestada a palavra de Deus. Colocaram um homem morto, veja, no caso Eliseu, colocaram um homem morto sobre ele, ele despertou para a vida novamente. Nós somos sua carne e sangue, contanto que sejamos a noiva de Cristo. Você crê nisso? Muito bem, ele morreu por nós, e nós morremos para nós mesmos, e estamos sepultados em seu nome. Veja, que não mais seríamos do mundo, mas estaríamos nele, do qual tanto a família dos céus toma o nome de Jesus Cristo. Veja, isto é Efésios, porque tanto a família nos céus, veja, do que a família nos céus é chamada? Jesus. Do que a família na terra é chamada? Bem, essa é a casa de Deus onde o sangue está. O seu tabernáculo, o templo, o corpo, a verdadeira igreja. Essa é a porta, esse é o portão, esse é o lugar em que ele pôs o seu nome. Veja, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. É a palavra refletindo-se e despertando a era em que você está vivendo. Isso é o que ele foi, isso é o que Moisés foi, isso é o que Jacó foi, isso é o que os demais foram. Despertando essa palavra de Deus, o refletor em que Deus estava se refletindo, e chegou a essa perfeita imagem de Deus, Jesus Cristo, a obra-prima de Deus. Da mesma forma, as escrituras que estavam prometidas para esse dia, elas passaram a viver na verdadeira igreja, na verdadeira noiva, porque ela estava preordenada para tornar-se a palavra manifestada. Veja, uma igreja batizada em nome do Senhor Jesus, santificada pela lavagem da água pela palavra, batizada com o Espírito Santo, chegando até a pedra de coroa. Veja, através da graça, através do sangue, através de uma obra, uma feitura, uma obra-prima, feita pelo próprio Deus. Essa igreja que não cairá, que não se dobrará, que não será enganada. O que Deus fez para que nós não fôssemos enganados? Ele nos predestinou, Ele preparou o nosso coração, Ele colocou dentro da nossa alma o seu DNA, colocou dentro de nós a semente, para que pudesse manifestar a palavra para hoje, e não sermos enganados pelo engano religioso desse dia. Meu irmão e minha irmã, que bênção Deus tem nos dado. É uma hora para refletirmos e sermos agradecidos e permitir que o amor de Deus invada nosso coração para uma vida de obediência, através do amor genuíno, amor por Jesus, amor por sua palavra. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.